Adultização. Este termo que está amplamente sendo discutido nos últimos dias, graças ao vídeo do Felca. E que vídeo bacana, eu concordo, foi um vídeo assim necessário. E fico muito feliz por ele ter levantado e exposto essa podridão que é a sexualização infantil. Mas tem pontos ali que eu não concordo e eu quero compartilhar aqui com vocês. Mas se você já for da turma assim, não, estou 100% alinhado, não discordo de nada e somos felquinhas, por favor, não fica nesse vídeo, porque aqui eu vou trazer uma opinião com base naquilo que eu acredito e que algumas pessoas podem ter deixado passar despercebido porque a narrativa dele foi muito boa e necessária, porque se ele não fizesse isso, não tinha tido esse alcance tão grande, muito bacana. Eu realmente concordo e fico muito feliz de novas pessoas estarem levantando para combater esse assunto. Mas sobre aquilo que eu não concordo, é que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Eu vou ter que dividir em 2 vídeos. Primeiro esse, o que eu não concordo. E o segundo vídeo é aquilo que ele trouxe muito os efeitos da adultização, da questão da sexualização precoce. Mas eu quero trazer para vocês as causas, como evitar isso na vida dos nossos filhos. Eu sou Marina Braz Braga, sou mãe de 2 filhos, sou casada há 14 anos e sou cristã. Então o que eu vou falar aqui para vocês sobre o que eu não concordo tem muito a ver com a minha cosmovisão bíblica. Então, vamos lá. Então serão 2 vídeos, um sobre o que eu não concordo e outro como a gente evitar os efeitos daquilo que ele fala, que é necessário. Gente, essa questão da pedofilia, que vem crescendo cada vez mais, até por conta desse conteúdo que está sendo sempre alimentado, às vezes até de forma inocente, eu vou falar no segundo vídeo, e algo que a gente precisa combater mesmo, entender que existem vários tipos de pecado, a gente fala, mas todo pecado traz consequências, mas tem esses pecados que culturalmente não é aceito e são pecados que podem trazer consequências ainda piores, tanto para a vida da pessoa que está cometendo, como de quem sofre, e é o caso aí essa palavra aí que eu não vou ficar repetindo para não ter problema, e é o que a gente vai falar mais no segundo vídeo, principalmente para evitar com que os nossos filhos sofram com esse tipo de problema. Mas sobre o que eu não concordo com o vídeo dele, é o termo adultização de maneira generalizada. O que acontece? Quando você tem essa visão, essa cosmovisão bíblica, que você escuta algo, te solta aos ouvidos algumas coisas que não faz muito sentido, e é bom você sempre ir para a Bíblia. E a questão de, isso aqui é a adultização, vamos pegar no início ali do vídeo, quando ele vem falando dos adolescentes que estão trazendo, adolescentes, crianças, até fala, nem tem 5 anos e está falando sobre isso. Ele é bacana, ele é engraçado, achei bem legal. Fui procurar outros conteúdos do canal dele, algo também que me soltou os olhos, que tem muita coisa ali que relativiza demais, é o que eu também não gosto. O que eu não concordo é a questão de generalizar algumas situações e falar que é adultização. A adultização é quando você expõe a criança a alguns conteúdos impróprios para a idade dela. E aí sim, coisas que não faz sentido, muito menos na fase da infância e nem na fase adulta. Mas ali ele trouxe algumas coisas como sendo adultização que eu quero levar você a refletir. E aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos bíblicos para você pensar. Será que isso faz sentido? E alguns exemplos que acontecem na nossa sociedade. Primeiro ponto é o fato dele generalizar. Quando ele diz que a geração de... Folgando o próprio sangue. Geração de merda! Mas eu detesto ainda quando fala esse tipo de coisa, mas em toda geração vai ter aqueles que vão para o lado bom e os que vão escolher o lado ruim. Infelizmente é assim. Então a gente não pode generalizar que essa geração está perdida, essa geração é assim. Não, essa é a geração onde ela vai estar mais inconformada, ela vai estar com mais vontade de levar, de se encher da palavra de Deus e vai transbordar essa palavra e nós vamos acelerar a volta de Cristo. Tem que ser essa geração, é a geração que tem mais recursos. Então ela de jeito nenhum é a geração de não é. Segundo ponto, quando ele vem trazendo aqueles
aquelas crianças, aqueles adolescentes falando sobre empreendedorismo. E ele faz até uma comparação. Eu, quando tinha 13 anos, eu ficava ali, assistindo cartoon e comendo biscoito recheado. Ô, gente, eu não quero que meu filho aos 13 anos fique assistindo essa porcaria. Nem sei se ainda existe Cartoon Network, mas eu já assisti e lembro, a minha mãe fala, não vai ficar assistindo essa porcaria não, porque era ruim, já era ruim. Então, não é o fato de você vai deixar a criança, horas assistindo desenho, então tá tudo saudável. Não, você já tem que trazer para a criança aquilo que você quer para a vida dela adulta. Como diz lá em Provérbios, ensine a criança no caminho em que deve andar. Como que você vai ensinar? Estando com ela no caminho. Então você vai ser a referência para a criança, você vai ser o exemplo. E sabendo que nós somos o exemplo, a cada etapa, de maneira estrutural, de maneira pensando, por isso que eu falo treinamento de filhos, para cada filho, eles vão tendo habilidades bloqueadas, você vai trazendo para ele coisas que é importante para ele na vida adulta. Então, eu super concordo quando eu vejo adolescentes, crianças falando sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre Bíblia, sobre cuidados práticos da casa. Tem uma menininha aí que eu assisto no YouTube que eu acho lindo. Minha sobrinha que me trouxe, ela arrumando casa, lavando vasilha, cuidando do seu material escolar. Não, isso é adultização. Gente, vamos olhar. Não é só um reflexo. A culpa é da internet. A internet, ela é a culpada. Existem formas de banir esse tipo de conteúdo e não é censurando tudo. E nós temos que olhar de acordo com a nossa sociedade. Fala comigo, você, quando criança, só ficava assistindo desenho? Se você tivesse ficado só fazendo isso da sua vida e não tivesse aprendendo outras habilidades com seus pais, ensinando no caminho, como que você estaria? E se aconteceu com você, por exemplo, de ficar aí, perdendo tempo só assistindo desenho, nunca aprendeu sobre finanças, nunca aprendeu sobre empreendedorismo, o que foi acontecendo com a sua vida? Comenta aí pra mim. Faz sentido pra você? Eu prefiro muito mais que meu filho fique assistindo aquele tipo de conteúdo, apesar de não concordar com muitas coisas que aquelas crianças ali fizeram, e aí eu sei que são cortes. A gente tem que, quando vai olhar o conteúdo de alguém ali na internet, não é ficar só pegando cortezinhos, você tem que ir mais profundo. Nesses últimos 3 dias eu vi tanta coisa do Felca, porque eu falei assim, eu não quero falar somente por causa de um vídeo dele. Eu quero falar daquilo, de conhecer ele melhor naquilo que ele produz. E mesmo assim não consigo, porque a internet, ela é como se fosse um palco, é o nosso palco aqui. Você não me conhece profundamente pelo que eu posto na internet. A gente só conhece profundamente quando convive. Mas trazendo um pouco ali, conhecendo um pouco do que ele falou, ele relativiza algumas coisas, ele generaliza alguns pontos que não vai de encontro com a nossa visão bíblica. E aí trazendo exemplos bíblicos de pessoas que, se a gente trouxesse lá da Bíblia, pusesse agora, ia falar, tá adultizando. Nós vamos pegar Davi. Davi, quando criança, era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. E a Bíblia diz que nesse período ele enfrentou leão, enfrentou urso. E isso desenvolveu nele a habilidade do quê? Da coragem, de saber que ele podia enfrentar obstáculos que pareciam gigantes perante a ele, mas que ele podia vencer. E tanto ele tinha desbloqueando cada habilidade, é o que eu falo muito aqui no meu canal, a cada tempo, a cada fase que os nossos filhos vão vivendo, a gente tem que dar eles novas responsabilidades. Então Davi, ele conta na história que ele enfrentou o gigante Golias e chegou para o rei e falou assim, não, mas eu já enfrentei outras dificuldades. Imagine só se Davi, vamos contextualizar no jeito da Marina, pensando, Davi, seu pai Jessé era pastor de ovelhas, mas Davi ficasse lá só olhando as ovelhas, não. Um urso veio cá, pegou a ovelha, eu não vou fazer nada para evitar. Não, Davi não tinha responsabilidade porque ele ainda é criança, então ele não pode. Não faz sentido. Então, é esse tipo de coisa que não faz sentido você falar assim, não, tá adultizando, porque você, com responsabilidade, num contexto que a gente pode dizer um contexto saudável, um contexto onde você entende o que é bom para o seu filho e você tá levando ele para aquele caminho. Então, a gente não pode generalizar. Da mesma forma, nós temos outros exemplos bíblicos. Samuel era um menininho
que ouviu a voz de Deus. Samuel, se a gente for olhar ali na história, gosto muito da história de Ana, ela fez um voto. E nesse voto ela entregou o filho dela quando desmamou, provavelmente com seus 5 anos de idade. Ela levou ele tirou ele da sua casa e levou ele para o tabernáculo para servir no tabernáculo, na obra de Deus. O que ia falar? Ele está adultizando Samuel. Ele está sendo precoce, mas para aquele contexto, para aquela estrutura, para aquilo que a mãe dele tinha para a vida dele, ele foi bênção naquela geração, ele foi boca naquela geração, ele foi uma voz profética naquela geração. Então, o fato dele ter ido conviver com o sacerdote ajudou ele a desenvolver habilidades. Então a gente fala, não, Samuel, ele foi adultizado. Outro, que aos 12 anos, vamos ver se você é esperto, você sabe aí, aos 12 anos, estava no templo discutindo com os mestres da lei. Com 12 anos, aí você fala assim, não podemos deixar. Quem que era? Fala aí comigo nos comentários. Antes eu vou até falar, porque teve uma enxurrada aí de vídeos falando de algumas crianças que estavam pregando de forma muito adulta, e aí usava algumas coisas assim, muito fora do contexto para uma criança. Isso eu até entendo. Quando a gente fala assim, não, a criança está só reproduzindo, ainda está falando inglês, tem aquela brincadeira aí do menininho aí, isso aí está errado. Com certeza está, porque ele está faltando a supervisão de um adulto que vai olhar, não vai expor a criança a algo que ela não deveria ter, porque ela não tem maturidade. É o que eu vou falar no próximo vídeo, sobre a questão de como evitar esses efeitos, essas consequências na vida dos nossos filhos. Mas isso não quer dizer que a criança não possa ter oportunidade, da forma dela, expressar o conhecimento dela bíblico, dela expressar aquilo que ela está aprendendo. Então, eu vou estar adultizando, e aí você já sabe quem que aos 12 anos estava no templo discutindo com os mestres, e aos 30 anos começou o seu ministério? Jesus, gente. Então, aí a gente tem que tomar muito cuidado quando ele vem trazendo aqueles meninos. Eu vi até vídeo dos meninos já até falando ali da questão que prefere muito mais ele estar sendo ensinado nesse contexto de um conteúdo que é próprio para a vida adulta. É você saber empreender, é você saber cuidar das suas finanças, para que o dinheiro não se torne o seu senhor, mas sim você o senhor do dinheiro, porque na vida daquelas meninas que a gente vê onde se tornaram produtos desse meio da internet, o dinheiro se tornou o senhor delas. Aí sim está um problema, onde elas se tornaram um produto para vender, não o seu conhecimento, não aquilo que elas estão aprendendo, mas vendendo o seu próprio corpo. Isso é um perigo, isso deve ser combatido, isso é um crime. Mas falar que os meninos falando sobre empreendedorismo, hoje eu exponho o meu filho de 9 anos a ver alguns conteúdos que já é mais para adultos. Ele vê pregações de pastores adultos. Um que eu quero falar muito com vocês aqui, ainda vou fazer um vídeo, é o Desescópio. Ele vem trazendo devocionais que é para adulto, mas eu deixo o meu filho, que já tem 9 anos, vai fazer 9 anos na verdade, semana que vem, ele assiste comigo, e aí eu aproveito e estou ensinando, e aí a gente vai falar, não, criança tem que ficar assistindo desenho, comendo terra, criança quer comer terra sim, mas criança, conforme aquilo que os pais estão ensinando, elas vão querer coisas mais profundas, porque as habilidades delas vão sendo desbloqueadas dia após dia, de acordo com o que os pais estão ensinando. E aí nós temos que ter em consideração algo que é muito importante. Tem que ser lares estruturados, onde os princípios bíblicos, eles são os nossos norteadores. Aí sim vai fazer sentido. Senão vai acontecer as coisas que o Felca vem falando ali, quando ele afunila, né? Ele fala, ele realmente foi construindo um pensamento. Eu nem sei se era a intenção dele,
falar de maneira generalizada, pegar a criança que está falando sobre assuntos que são edificantes e colocar com crianças que estão fazendo coisas que não é próprio nem para um adulto estar fazendo. Não sei se essa foi a intenção, mas ele também, olhando os outros conteúdos dele, ele tem muito essa questão do humor, de trazer alguns assuntos para trazer aquela polêmica. Então isso é normal dentro da internet. Mas avançando um pouco mais aqui, vou falar, teve Joás na Bíblia também, que aos 7 anos de idade ele se tornou rei. Timóteo, Paulo mesmo fala da força que há no jovem. Timóteo, ele foi ensinado pela sua mãe Eunice, sua avó Lloyd, desde cedo. E ele já estava ali pregando a palavra, ele foi um colaborador da obra, não se tem a idade certa de quando ele começou, mas com Paulo. Então, aí vai muito do exemplo daquilo que você quer para a vida do seu filho. Trazendo para o nosso contexto mesmo, nosso contexto familiar. Quantas pessoas precisam da ajuda um pouco mais dos filhos, de cuidar de uma vasilha. Não, você não vai ficar o tempo inteiro só assistindo desenho, colorindo, não, ou então só o tempo inteiro no celular. Se mais pais estivessem fazendo isso, nós estaríamos evitando grandes problemas, principalmente dessa questão do estresse de criança com depressão, porque crianças teriam mais responsabilidades do que ficar só ali na internet, vendo esses videozinhos curtos, alimentando daquilo que não é bom. Porque se mais pais estivessem dando responsabilidades concretas para os filhos, de acordo com cada idade. Quais tipos de responsabilidade? Pegando um exemplo ali, para o nosso contexto mesmo, não existem mais pastores de ovelhas, né? Aqui no Brasil não é uma coisa comum. Mas mais pais dando para os filhos a função de cuidar de coisas da casa, de tirar um lixo, de lavar suas vasilhas, de cuidar do seu material, de cuidar do irmão. Não digo aqueles pais que às vezes têm o filho deixa com o mais velho o dia inteiro cuidando. Não, mas tem pontos estratégicos, você vai ficar olhando seu irmão para a mãe fazer isso, para o pai fazer aquilo. Não ficar trazendo responsabilidade que não é para o tempo, para a maturidade da criança, mas trazer funções para a criança, para que ela não seja extremamente uma bobalhada que fica aí sendo ensinada pela internet ou pelo conteúdo da escola, porque se o pai, de maneira firme, não está presente, alguém vai estar ensinando. E que é o que aconteceu com essa menina, o exemplo ali que ele traz da Camilinha, dessas outras meninas, que teve um adulto que tinha uma visão, que provavelmente também foi ensinada ali desde criança e reproduziu essa visão na vida dela. Ou então até essa mãe que foi uma irresponsável, queria seus momentos de fama e com certeza muito voltada à ganância, ela acabou usando a filha como um produto. Isso sim está muito errado. Mas a gente tem que ter um entendimento que você ensinar o seu filho coisas que são lícitas, que vai ajudar ele no propósito dele de quando ele estiver adulto, e às vezes a pessoa pode dizer que é uma adultização porque você tá, não, essas coisas aqui não pode cobrar da criança dessa forma neste momento. Eu tô lembrando muito de um filme, que é o filme das irmãs Williams, que o pai dela foi denunciado, seria nesse termo aí, ó. Você está forçando a sua filha, as suas filhas, né, porque são duas, a fazerem coisas que não é para a idade delas, mas o pai tinha um propósito. Então, quando a gente está falando ali de um contexto familiar, estruturado, aonde você vai dando algo a cada etapa, a cada desenvolvimento, de acordo com a maturidade, de acordo com aquilo que você tem para a vida da criança, isso faz todo sentido. Isso não pode ser considerado uma adultização. Por isso que eu defendo muito aqueles meninos lá que estavam falando sobre empreendedorismo. Eles estavam certos em tudo? Com certeza não. Uma das coisas que os meninos estavam bem errados. Teve um dos meninos, tem duas coisas que eu lembrei aqui, mas uma das coisas, ele falou que para que estudar? Para que ir para a escola? A gente não precisa só de gente que entende de marketing e YouTube, não, gente. Nós precisamos de médicos, precisamos de advogados, precisamos de pedreiro. Então, por exemplo, vamos voltar aqui, senão eu empolgo.
Precisamos de vários tipos de pessoas na sociedade. Um pedreiro que pega o seu filho para te ajudar, tá fazendo a obra, a sua casa. Não tô falando, vai levar para o trabalho e vai pôr o menino o tempo inteiro para trabalhar. Não, mas muitos pais, eu já cansei, gente. Eu mesmo já ajudei meu avô, meu tio, tá construindo algo em casa, vão carregar o tijolo, vamos peneirar a areia. São coisas que você vai ensinando. E não há problema nisso. Agora não, criança é só criança. Criança só pode assistir desenho, ficar desenhando. Não, ela tem que ter algumas funções. E aí pensando muito nessa questão também de evita-se dar responsabilidade para a criança, mas dá uma coisa que ela domina, ela tem acesso ao mundo na palma da mão dela e dá o celular. Então isso que não faz sentido. Então nós precisamos ter um entendimento de um equilíbrio do que você quer para a vida do seu filho, sabendo que você é o responsável, não só responsável legal aqui nessa terra, mas os nossos filhos são heranças do Senhor. Sendo herança, nós vamos ter que prestar conta depois, o que a gente fez com eles. Então nós precisamos proteger os nossos filhos, mas também temos que estar protegendo, temos que estar ensinando aquilo que é bom e não podemos deixar os nossos filhos serem guiados por essa sociedade. Se mais pessoas estivessem adultizando em questões relacionadas para ter uma vida saudável quando adulto, nós não estaremos tendo essa geração que ele até generalizou ali como a geração de porque mais pais estariam ensinando a palavra, mais pais estariam ensinando como obter recursos de maneira lícita, mais pais estariam como Susan Wesley, que teve 19 filhos, só 10 chegaram até a fase adulta, mas nesses 19 filhos ela tirava todos os dias um tempo para poder ensinar a palavra. E seus filhos, desde pequenos, já serviam na igreja, já sabiam recitar versículos, já sabiam falar da palavra. E veio quem? John Wesley, um dos seus filhos, um dos avivalistas que a gente fala aí da história da igreja. Então, nós temos que tomar muito, muito cuidado em pegar principalmente essa parte onde ele pegou aqueles meninos ali, tá falando que isso é uma adultização, que isso é ruim para a nossa sociedade. É melhor termos mais aquele conteúdo, não daquela forma. Isso aí, agora eu lembrei o que eu ia falar. Quando o menino falou da escola. A escola, nossa, se ele pudesse receber essa orientação, mas é o que eu falo com meu filho, eu tenho falado com as minhas sobrinhas, tem coisas na escola que a gente não gosta, não gosta, mas é porque a gente precisa aprender algo, já tá desde pequeno, a aprender que vai ter coisas que a gente não vai gostar, mas a gente vai precisar fazer. A gente não faz só aquilo que quer, mas aquilo que é necessário. Então você vai ter que aprender tudo, porque tendo contato com vários tipos de disciplina, vai te mostrar em qual que é o caminho que você vai seguir. Tá bom, eu não sei nem qual que é aquela... tem um monte de coisa de física que eu nem lembro mais, não sei nem falar, não sei nem para que me serviria. Mas uma pessoa que escolheu a profissão de engenheiro, ela está usando, ela vai precisar mais. Então, a questão da escola é um assunto amplo. Sei que existem muitos conteúdos na escola que realmente poderiam ser trocados por assuntos que fazem mais sentido. Por exemplo, o assunto do empreendedorismo, o assunto sobre os cuidados do lar. Quantas meninas que não são ensinadas disso? Então, tem muitos outros assuntos que poderiam estar sendo ensinados, mas não são. E aí, porque a gente está muito nessa questão, não vamos adultizar, vamos deixar a criança ser criança. Mas sabendo que criança tem que ser criança, eu quero trazer para vocês no próximo vídeo como a gente evitar as coisas ali que ele disse, aqueles efeitos na vida dos nossos filhos de ter contato com conteúdo impróprio para a idade deles, de serem expostos para pessoas que... doentes e que são criminosas, e isso aí eu vou falar no próximo vídeo. Mas muito obrigada por terem estado até aqui, e se você quer que seu filho seja ensinado do Senhor e grande seja a paz dos seus filhos, esteja comigo aqui no canal. Muito obrigada e até mais.